A passagem de hoje é Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 18. Vamos ler juntos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Amém. Desde o momento em que acordamos, por vezes já nos levantamos com um conflito interno. Ao despertar esta manhã, sabendo que precisava pregar a palavra no culto da madrugada, preparei a mensagem até tarde e programei o alarme para as 4h50, pensando que, no mínimo, precisaria sair a essa hora. No entanto, a minha mente insiste. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E acabo por me atrasar. E nesse só mais um pouquinho, lembro-me de algo de última hora, e quando vejo, já estou atrasado. O meu corpo diz, só mais um pouco, só por um momento, só mais 1 minuto, só mais 5 minutos, enquanto o meu espírito me lembra que eu deveria sair mais cedo para me preparar em oração. Mas não é apenas isso. Desde a hora em que nos levantamos até ao final do dia, vivemos em conflito entre o que o nosso corpo deseja e o que deveríamos fazer. E muitas vezes, o que deveríamos fazer é exatamente aquilo para o qual o Espírito Santo nos guia. Isto não acontece apenas na minha vida pessoal, mas também nos relacionamentos. Decido no meu coração. Preciso de tratar aquela pessoa com amor. Tivemos um desentendimento ontem, e o coração dela ficou ferido. Então preciso de a abordar com uma atitude de amor e mansidão. Mas, depois de trocar algumas palavras, se somos fundamentalmente incompatíveis, sem que eu perceba, sentimentos ríspidos brotam no meu coração. E se ao menos ficassem apenas no coração, mas, sem que eu me dê conta, simplesmente saem pela minha boca. Se ao menos essas palavras fossem ditas apenas na presença da pessoa, mas não para por aí. Vou de um lugar para outro, contando a esta e aquela pessoa, falando da outra pelas costas e procurando aliados que fiquem do meu lado. E, ao procurar esses aliados e contar a minha versão da história, se a pessoa que me ouve não concorda comigo, mesmo que eu tenha explicado tudo, a natureza humana é tal que começo a sentir ressentimento também por aquela pessoa que está à minha frente. Nos nossos corações, pensamos que estas coisas são insignificantes, mas por causa delas, várias guerras acontecem dentro de nós. Alguns chamam a isto conflito interno, outros, batalha espiritual. O texto de hoje fala-nos sobre esta nossa natureza carnal e sobre a realidade que se manifesta no Espírito Santo. Primeiro, a partir do versículo 13, Paulo fala ao povo da igreja da Galácia sobre a liberdade. Ele diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Deus chamou-nos claramente para sermos pessoas livres. Mas esta não é uma liberdade para fazer qualquer coisa, mas sim a liberdade do pecado. Na nossa carne, estávamos destinados a viver como escravos do pecado. Acumulávamos pecados e caminhávamos para a morte, não para a salvação. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, chamou-nos, a nós que cremos, não para sermos escravos do pecado, mas para sermos pessoas livres, libertas do pecado. Fomos chamados para essa liberdade, e Paulo proclamou e pregou o Evangelho ao povo da igreja da Galácia, declarando: Vocês são livres. Não são mais escravos do pecado, mas tornaram-se livres pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. No entanto, como bem sabemos,
Havia uma corrente na igreja da Galácia que tentava desviar esses crentes. Havia pessoas que diziam: não, isso não é suficiente. Vocês precisam de ser circuncidados. Isso não é suficiente. Precisam de guardar a lei mosaica. Por causa desses legalistas, embora fossem livres, eles não percebiam a sua própria liberdade e voltavam a viver como escravos da lei, assim como antes eram escravos do pecado. Mas Paulo afirma claramente: vocês receberam a liberdade. No entanto, ao dizer isto, havia outra preocupação no coração de Paulo. Era uma tendência presente em muitas das regiões gentílicas, onde ele pregava: o libertinismo. Esta filosofia separava completamente a carne e o espírito, considerando a carne inerentemente má e o espírito bom. Por isso, achavam que, como os seus espíritos já estavam salvos e livres, podiam fazer qualquer coisa com o corpo, pois ele não importava. Isto é uma forma de gnosticismo, e uma das suas ideias era que o que se fazia com o corpo não tinha consequências espirituais. Havia pessoas que cometiam imoralidade sexual e todo o tipo de pecado, usando o corpo de forma imprudente e pensando que isso estava separado da sua vida espiritual. Havia quem considerasse isso liberdade. A liberdade vem com uma responsabilidade clara. Por isso, para aqueles que deixaram a responsabilidade de lado e caíram na libertinagem, Paulo diz claramente no versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ele diz para servirmos uns aos outros, e para isso, há uma condição: pelo amor. Embora não sejamos mais escravos do pecado, embora tenhamos obtido completa liberdade, Paulo agora diz-nos para nos amarmos uns aos outros com o mesmo amor que Jesus Cristo nos mostrou, amando-nos até a morte. Ele exorta-nos a escolher viver nesse amor, precisamente porque somos livres. Esta exortação para servirmos em amor combate uma preocupação que Paulo expressa ao repreender a igreja da Galácia ao longo dos capítulos 1 a 5. Qual é? É o que está no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Ele está a orientar a igreja da Galácia sobre como os membros devem tratar-se, especialmente em meio aos conflitos internos. Depois de confrontar aqueles que estavam no erro, a igreja tem a responsabilidade de se acolher mutuamente em amor. É por isso que ele diz: porque vós, irmãos, e nos exorta a servirmos uns aos outros em amor. Ele está a dizer que, se por acaso aqueles que estavam presos ao legalismo se arrependessem, deveriam ser acolhidos novamente, num espírito de serviço e amor mútuo. Então, no versículo 14, ele afirma: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo, deixando claro que o cumprimento de toda a lei se resume no amor que Deus ordenou. Amem-se uns aos outros. Sirvam uns aos outros pelo amor. Esta não é uma ideia nova. É uma ideia que está no coração da própria lei. E como o próprio Deus demonstrou este amor, é nosso dever vivê-lo. Assim, Paulo enfatiza que devemos tratar-nos com amor e que fomos libertados precisamente para vivermos nesse amor. No entanto, como mencionei, devemos tratar os outros com amor e acolhê-los. Mas será que o nosso coração está sempre inclinado a isso? Será que, só porque decidimos amar, tratamos sempre os outros com amor? Não houve momentos em que, embora disséssemos que era amor, tentamos satisfazer os nossos próprios desejos? Se os nossos corações pudessem ser simplesmente divididos e avaliados, tudo seria fácil. Mas o nosso coração é tão enganoso que, às vezes, sob o pretexto do amor, tentamos prender e controlar os outros segundo a nossa vontade. Dizemos que é amor, mas, como no que o mundo chama de gaslighting, há momentos em que tentamos controlar a pessoa dizendo: estou a fazer isto porque te amo. Dizemos: estou a fazer isto porque te amo.
Mas muitas vezes não conseguimos aceitar a pessoa como ela é. Dizemos, é por amor, mas julgamos o que está errado na pessoa. E o critério do que é errado é o meu próprio. Mesmo que a pessoa esteja a fazer o seu melhor dentro das suas capacidades, com o meu padrão de julgamento e sob o pretexto do amor, dizemos, não devias fazer isso. E muitas vezes, murmuramos sobre ela pelas costas. Este não é o meu trabalho. Mudar essa pessoa, torná-la completa, é obra de Deus e do Espírito Santo. Mas muitas vezes eu antecipo-me. No entanto, Deus também nos fala hoje sobre como Ele pode transformar esta nossa natureza. No versículo 16, Ele diz, digo, porém, andai em espírito. O sentido original da palavra andai aqui é caminhar continuamente, ou viver. A lei diz, faz isto, faz aquilo. Mas Paulo não diz faz isto ou faz aquilo. Ele diz, vivam no Espírito. Caminhem com o Espírito. Qual é a diferença? Pode parecer que fazer, caminhar e viver são a mesma coisa. Mas fazer refere-se a uma ação específica. No entanto, caminhar ou viver não se limita a um único ato, mas implica continuidade. Não para numa única ação. É um caminhar contínuo, um viver contínuo. Viver no Espírito, caminhar com o Espírito, significa que, por vezes, ao caminhar, tropeçamos. Às vezes, damos um passo em falso. Mas a jornada de andar no Espírito, como diz a palavra de hoje, é aquela em que nos podemos levantar, corrigir a postura e continuar a andar. E a palavra diz que, se vivermos segundo o Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Não seguiremos as coisas que surgem no nosso coração, os desejos da nossa carne, a inveja, o egoísmo, o desejo de controlar os outros, a vontade de seguir o que é confortável para o corpo, o julgamento baseado nos valores do mundo. Em vez disso, a palavra diz-nos que podemos avançar conforme o Espírito Santo nos guia. Se seguirmos o Espírito, não seguiremos os desejos da carne, mas poderemos agir contra a carne. A palavra diz que eles se opõem um ao outro. É por isso que isto se torna um conflito e uma batalha espiritual. Nesta batalha espiritual que ocorre dentro de mim, se eu decidir no meu coração seguir o Espírito e viver assim, a palavra diz que o Espírito Santo nos guiará. Mas como podemos seguir o Espírito? Pensei muito sobre este tema. Como podemos seguir o Espírito? A primeira coisa que me veio à mente foi a palavra, a oração e o louvor. Será que ler a palavra constantemente resolve tudo? Orar fervorosamente? Louvar? Mesmo lendo a palavra, se eu sigo os desejos da minha carne, posso interpretar cada versículo como eu quiser. Mesmo lendo a passagem que diz para nos opormos à carne, a palavra de Deus pode ser distorcida segundo a minha vontade, e com esse padrão que eu mesmo criei, muitas vezes julgo e condeno os meus filhos e as pessoas ao meu redor. Claramente na Bíblia, está escrito para amarmos uns aos outros, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, mas, usando a própria palavra, há momentos em que dizemos, você não amou, você fez isso errado. Esta era a mesma atitude dos escribas, fariseus e mestres da lei na época em que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Não é que eles não tivessem a palavra. Eles tinham a palavra e examinavam as escrituras. Mas foram eles que usaram a palavra para condenar os outros e brandi-la como uma espada. Então, se orarmos fervorosamente, o Espírito Santo operará abundantemente em nós? Pensei novamente. Oramos fervorosamente, mas também facilmente caímos em orações como: Senhor, por favor, faz alguma coisa com aquela pessoa. Ao orar, não dizemos abertamente: Senhor, eu estou certo e ele está errado. Mas ao orar, Senhor, muda aquela pessoa. Muitas vezes, incluímos o sentimento de: eu estou certo e ele está errado. Ao orar, deveríamos fazer orações de bênção e de amor. Mas muitas vezes, sob o pretexto do amor, oramos dizendo: ele está errado, ele precisa de mudar.
E a oração, eu preciso de mudar. Muda-me a mim, Senhor, fica convenientemente ausente. E quando louvamos, vejo muitas vezes que as pessoas se deixam levar apenas pela emoção. A letra do louvor torna-se, por vezes, apenas a letra de uma canção. O que devemos fazer? Como podemos realmente viver uma vida que segue o Espírito? Como podem a palavra, a oração e o louvor tornarem-se meios para seguirmos o Espírito? Em meio a esta reflexão, o primeiro pensamento que me ocorreu foi a gratidão. Nos lábios de uma pessoa que não está cheia de amor, não há gratidão. Não gosto disto por esta razão. Não gosto daquilo por aquela razão. Isto não funciona. Antigamente não era assim. Isto não está certo. Enquanto falamos assim, não há gratidão. Pensamos, aquela pessoa errou, e não há a gratidão que Deus nos ensina a ter por ela. Lembro-me do meu passado. A minha maior gratidão era: Senhor, obrigado por eu não ser como aquela pessoa. Isso não é verdadeira gratidão. Quando Deus nos faz seguir o Espírito, a gratidão transborda. Na situação que não acontece como eu quero, a gratidão surge. Na situação que eu não desejo, a gratidão surge. Uma das melhores maneiras de seguir o Espírito, de permitir que o poder do Espírito atue em nós através da palavra, da oração e do louvor, é ser grato. É buscar a gratidão que Deus nos dá na situação em que nos encontramos. Uma pessoa que consegue ser grata nas pequenas coisas é uma pessoa cheia do Espírito. Podemos pensar que ser cheio do Espírito é falar em línguas, ter visões ou revelações. Mas uma das verdadeiras evidências da plenitude do Espírito é a gratidão. Mesmo no meio do sofrimento, o surgimento de um motivo de gratidão no meu coração, como Deus, ainda assim obrigado, é uma das evidências da plenitude do Espírito. Estou cheio do Espírito agora? Ou estou a seguir os desejos da carne? A nossa capacidade de ser gratos pela pessoa à nossa frente mostra-nos claramente se estamos cheios do Espírito ou a seguir a carne. Outra coisa é a obediência. Se somos gratos nas pequenas coisas, também podemos obedecer nas pequenas coisas. Lembrem-se do que Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Com a obediência, é a mesma coisa. Quando obedecemos nas pequenas coisas, Deus capacita-nos a obedecer em coisas grandes. Ele dá-nos grande graça, grande gratidão e alinha o nosso coração à sua vontade. Deus dá-nos pequenas inspirações. O Espírito Santo que habita em nós pode inspirar-nos hoje dizendo: faz isto. Pode ser uma inspiração para praticar o amor. Se houver alguém a quem eu precise de pedir perdão, ele dirá: liga para essa pessoa hoje. Ou, se for difícil, envia uma mensagem e pede perdão. Diz: amo-te ao teu filho hoje, aos teus pais hoje. São inspirações que surgem no nosso coração. Se começarmos a obedecer nestas pequenas coisas, Deus fará com que, ao seguirmos o Espírito, a sua plenitude em nós permita que o seu poder se manifeste. Ele fará com que a palavra, a oração e o louvor não sejam algo que eu interpreto como quero, uma oração que eu faço como quero, ou um louvor que eu canto para minha alegria, mas fará com que na palavra vejamos a vontade de Deus. Na oração encontremos motivos para agradecer e obedecer, e no louvor expressemos o desejo do Espírito, e não apenas o nosso. Isso faz-nos perceber que a capacidade de seguir o Espírito nos é dada pelo próprio Espírito que habita em nós. Hoje, ele diz-nos para amar. Porque somos livres, Deus diz-nos para amar. Porque não somos escravos do pecado. Ele diz-nos para amar da maneira que Jesus nos mostrou. Mas esse amor só é possível através do Espírito. Quando seguimos o Espírito, o amor que Jesus nos ensinou, o amor mútuo, torna-se possível. E como podemos seguir o Espírito? Podemos fazê-lo com gratidão e obediência. Que todos os santos aqui reunidos sejam abençoados ao encherem conscientemente os seus corações de gratidão e obediência,
seguindo o Espírito e praticando o amor sobre o qual Jesus nos falou hoje, através da sua palavra.